Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo aqui de número 5. Entendendo esse eixo bastante com ele. Hoje, o nosso revezamento, a vez da gente ler um artigo. E aqui eu já estou com ele aberto. O artigo que a gente vai ler hoje é Problemas com Frios de Concreto. Lendo José Stiburek. 6 de maio de 2008. Então vamos lá começar direto ler o artigo. Aqui está um teste rápido para vocês que são entediados com o Geopark. Califórnia é um deserto. Flórida é um pântano. Construímos lajes de concreto sobre o solo em ambos os lugares. Qual lugar tem mais problemas de umidade nas lajes? Sim, você adivinhou. Califórnia. Porque na Califórnia eles colocam areia entre as lajes e as barreiras de vapor de plástico. Na Flórida, não. Aqui no Brasil, falar de construção de fundação de Radier é considerado até novo, né? Porque não é fazer... Na região de São Paulo tem muita sapata, mas lá em Goiás, por exemplo, a gente praticamente só estaca e bloco. Tem muita variação, né? Isso vai pelo tipo de construção. Embora de atingir esse tipo de construções a seco, o Radier está sendo a gente já também construção e a casa minha vida, sabe, parede concreto, sabe, pequenas, a gente não tem que tocar direito também, porque são mais simples, não é jogando ali assim, mas tem uma questão da escala de uma coisa mais reduzida, porque o radialista vai conseguir ter uma escala maior, deixa mais simples essa fundação. Talvez tenha sido a cultura das drogas dos anos 60, que transformou cérebros em salada de repouso. Estamos vivendo isso agora no Brasil. Mas é difícil entender a prática lunática de colocar uma camada de areia sobre uma cobertura de solo plástico, sobre uma laje de concreto na Califórnia. O fato de essa ser uma prática frequentemente recomendada por engenheiros geotécnicos resulta em frustração entre aqueles que sabem mais, mas não podem fazer nada a respeito por causa do status do voto concedido a engenheiros geotécnicos na Califórnia. Quase em todos os lugares, exceto Califórnia, que as lajes são colocadas no solo, uma folha de plástico com barreira de vapor está localizada diretamente sobre a laje de concreto e em cima do solo. Esta folha de plástico está em contato direto com o concreto, como deveria estar em uma lama tradicional. Quando chegamos à Califórnia, acabamos com areia ou material granular entre a folha de plástico e o concreto. E no Brasil, a gente não utiliza bem uma barreira de vapor, aqui a gente utiliza mais comum, né, a gente utiliza uma lona, mais recomendada na lona de 200 mil, que vai ser uma lona mais resistente, mas tem que ter cuidado com a lona de 200 mil, porque elas vão rasgar muito facilmente e aí não vai cumprir a função ali que essa lona precisa ter na fundação. Fotografia 1 aqui, observa a folha contínua de polietileno se estendendo até a forma de perímetro, isolando completamente a laje de concreto do contato com o solo. O ditado, tem um pântano na Flórida para mentir a você, é verdade. Mas se o concreto não estiver em contato com o pântano não causa problemas ao acabamento que fica instalado sobre a laje. Então também é uma forma de proteção, né, dessa umidade do solo para o concreto também, a colocação de solo. Laje sobre o solo feito de forma errada. Observa a camada de material granular sobre a parte superior da barriga da planta. A água dessa fase líquida será retida pelos filmes do material granular que deve regeneração de água só pode secar para cima da laje. Problema com acabamento. Faz sentido isso. Faz muito sentido. Você cria um lugar de dreno, mas que está abaixo dele tem essa barreira, esse plástico. E aí não vai deixar a água passar. E aí a água não passando, ela vai ficar presa nesse material granular e o único lugar que ela vai ter é aparecer e levar esse problema de acabamento físico. Carpete mofado. Carpete sobre a laje, sobre a areia, sobre folha de plástico. O carpete respira. Uma coisa boa e permite que a água que entra na laje por baixo saia para dentro do prédio para ser removida para ser melhor.
Infelizmente, a folha do plástico sobre o carpete, ele tem a água no carpete e o carpete fica fedorento. A mesma coisa acontece com o móvel sobre o carpete. E sobre armário tipo instalado sobre plástico. Então a resposta fácil é não ter móveis se você tem carpete no teatro. Aqui a gente não é muito comum utilizar carpete, né? Mas o problema está aí, né? Independente da utilização do carpete. Mas vamos ver a figura 4. Os meninos que eu venho utilizando bastante. E os meninos que são barreiras de vapor que impedem a secagem da laje. O concreto não se importa se está molhado ou se permanece molhado. Na verdade, eles ficam felizes em estar molhado. Os próprios fios de virente também não se importam se tocam em coisas molhadas. O problema é o adesivo entre os fios de virente e o concreto. A maioria dos adesivos hoje em dia é a base de látex, um sentido ambiente alcalino, para andar alto, como concreto. Colar coisas que não respiram no concreto que está molhado ou fica molhado com adesivo à base de látex não funciona. O adesivo reemulsiona e volta a estar pegando o ambiente alcalino. Então, eventualmente, aqui a gente utiliza bastante o fios de virente. Isso normalmente resulta em problemas de umidade com revestimentos de piso. A camada de areia fica saturada com a água da cura úmida, água adicionada por da loja para dentro da camada de areia para reduzir a infiltração de serviço. Ou da irrigação, a água adicionada ao solo do perímetro do edifício entra na camada de areia pela lateral por baixo ou das chuvas. A camada de areia não pode ficar para baixo por difusão de vapor, por exemplo, vapor de plástico, não é uma barreira de vapor. Na verdade, é por isso que colocamos sobre a laje. Teremos uma barreira de vapor sobre a laje. Querendo evitar que o vapor de água suba do solo para o lado de concreto. Mas funciona no mesmo sentido. Seria o vapor da água para esse. Aí aqui a gente tem isso, né? A gente utiliza bem essa barreira de vapor. Assim, então não chegou esse material para a gente. A gente utiliza apenas a lona, né? Essa lona que eu falei, normalmente a lona de 200 litros, e é isso. Fica pior. A água também não consegue drenar da areia porque ela é mantida por cursos capilares. Então, mesmo se perfurarmos a folha de plástico, a drenagem não acontecerá. Você não consegue drenar água de uma esponja. E se usássemos cascalho de ervilha? As grandes quantidades de água são retidas de cascalho de ervilha. Desde na área de superfície de cascalho e nos finos do cascalho de ervilha. Cascalho de ervilha mesmo. É produção só um cascalho. Também tem cascalho de ervilha. Cascalho, mas tem grande quantidade de água mesmo drenando. Agora, para a parte realmente séria. A camada de areia é criada pelo umedecimento em quase um litro de água, em um período de tempo medido em minutos. Considerando que a camada de areia só pode ficar por cima, para cima, por secagem, fazendo vapor, em um período de tempo medido em anos. Você pode fazer um experimento simples em casa, mínimos elementos. Pegue um guardanapo de papel e molhe colocando em um copo de água. Agora retire. Ele molhou em segundos, não foi? Agora segure-o horizontalmente no ar e espere secar. Pega um guardanapo de papel e molhe colocando em um copo de água. Agora retire. Ele molhou em segundos, né? Agora segure horizontalmente no ar e espere secar. Demora muito, né? Agora faço novamente colocando o guardanapo de papel molhado sobre uma folha de plástico e cobrindo a parte exterior com a camada de concreto. No mundo real, um evento de investimento em fase líquida de 15 minutos pode levar anos para secar. Adivinhe, nenhuma camada de areia, nenhum reservatório para segurar e armazenar água para causar problemas. Sem problemas. Repita comigo. Nunca coloca uma camada de areia em sua barreira de acordo com o plástico mais concreto. Nem pense nisso. Então, de onde surgiu a ideia de colocar areia entre o plástico e o concreto? Como eu das melhores ideias, surgiu de boas intenções, uma tentativa de reduzir a curvatura das lajes de concreto que vem secagem regular. Uma laje seca apenas de cima, a parte de cima fica mais seca que de baixo. A parte de cima encolhe em relação de baixo às bordas da laje superior para cima. Este não é um grande movimento, não é um grande problema, exceto onde você precisa de sistemas de piso ultraplanos, como em fábricas de fabricação de outra coisa.
Sheet Manufacturing Plant. Então, fez uma tradução que dá uma exagerada. Né? A curvatura da laje é muito fácil de controlar. Use uma baixa proporção de água para cimento, menos de 0,5, e cure a parte de cima com água. A estopa molhada funciona. Ou simplesmente use uma baixa proporção de água para cimento e esqueça de fazer qualquer outra coisa. Não há nada melhor que curar laje completa moda antiga, com estopa molhada. Este é um projeto em separamento. É obviamente coordenado com o galho de queima do assunto. Isso que é muito importante, essa rendimento que eu particularmente nunca vi esse ponto da gente pôr uma areia, um cascalho ali entre a lona, no nosso caso aqui a lona no concreto. Mas essa questão da preocupação da secagem do concreto corretamente para ele ter uma boa resistência e ele secar de forma uniforme realmente é importante. Então, essa ideia de colocar algum material por cima ali para poder evitar essa absorção muito rápida, né, do concreto, para também evitar fissuras, tudo isso, acredito que é importante. Acredito não, é importante. Então, até uma boa prática aqui para a gente ter mais atenção, não só molhar o concreto, mas a gente também colocar algo para ajudar essa água ficar ali por mais tempo e absorver no concreto como um todo. Você não pode fazer isso, nunca vai funcionar. Eu ouço isso apenas assim. Funciona em qualquer outro lugar do planeta. Sim, mas a Califórnia é diferente. É quente, é seco, é ensolarado. Veja a fotografia 6, é da Califórnia. O que você vê? Um deck de aço camelado que receberam a laje de contrato para colocar diretamente sobre ele. O deck de aço é uma barreira de vapor muito boa, hein? Alguém já viu alguém colocar uma camada de areia em deck de aço e as lajes concretas são moldadas por eles? Então, por que precisa de uma camada de areia sobre o plástico sobre a laje no chão? Mas não precisa de uma camada de areia para a laje levar no de aço. Aparentemente, as leis físicas mudam no segundo andar. Certo. Então, não precisamos da camada de areia para lidar com o apoio da ondulação. Mas de quanto usar a camada de areia para proteger o polietileno? Polietileno não precisa de proteção. Você pode fazer furos nele, pode furá-lo, pode rasgá-lo, pode deixar lá por exemplo, praticamente fazer o que quiser com ele. Desde que esteja em contato direto com o concreto. As barreiras de vapor têm que ser contínuas e livres de escudos. Na verdade, não. Barreiras de ar precisam ser contínuas e livres de escudos. Mas barreiras de vapor não precisam ser. Muito vapor se move pelo movimento do ar. Não muito vapor se move pela difusão de vapor. A laje concreta é a barreira de ar. E a folha de polietileno rasgada, furada na barreira de vapor. Aquela coisa da lei de física. A fusão é uma função direta da superfície. Se eu cobrir 95% da superfície, terei 49% de efetividade. E as partes que sobraram, eu peixe com concreto. Também é muito bom como uma barreira de vapor. Eu poderia usar sapatos de polvo e andar em volta da barreira de vapor de plástico e não pagar muitos danos. Mas coloque aquela camada de areia ali e você está condenado. Importante essa separação e esse entendimento do que a gente precisa, né? Claro que ele está falando de forma especificamente, ele deve estar, acredito que algum artigo para frente a gente vai entender melhor sobre isso. A diferença da barreira de ar e a diferença da barreira de vapor quando a gente precisa de utilizar cada um e esse ponto. De ar que não pode ter nenhum tipo de ponto rasgado, lugar rasgado. A barreira de vapor pode sim ter algum lugar rasgado. Sim, mas se eu não colocar a camada de areia lá, vai terminar o piso. Sim, isso é verdade. Se você usar concreto ruim, com muita água. A resposta fácil é não usar concreto ruim, desde que a proporção de crescimento menor que a Na verdade, temos um problema um pouco agora na Califórnia. Engenheiros estruturais de verdade agora estão envolvidos em projetos de lajes. Os adultos agora estão no jogo. Eles estão usando muito concreto, muito bom, com proporções muito baixas de água para cimento. Os engenheiros estruturais estão muito preocupados que a camada de areia sobre a laje irá dessecar a mistura de concreto que estará feita. Então, eles estão saturando a camada de areia. Sim, você engenhou, molhando-a com uma mangueira para que ela não seque o concreto muito rápido. Aqui vai uma ideia. Litros de areia e coloca o concreto diretamente na folha de plástico. Para que o fundo da mistura de concreto não seque. Mas e quanto a rachaduras? Se eu não colocar a camada de areia, eu terei rachaduras. Use juntas de controle. Juntas é uma terra aqui no Brasil. Conta de dilatação. Então, quando tudo mais falha, recebo os chamados do American Concrete Institute para argumentar a camada de areia. Bem, isso não é verdade, eles não fazem isso.
O ACI mudou suas recomendações em 1996. E agora o dia que eu consigo pedir laje concreta e evaporamento aqui. Então, o que eu faço se eu tiver uma laje molhada, porque alguns cientistas especiais insistem em uma camada de areia entre a folha de plástico e o concreto? Ou o que eu faço se tiver uma laje molhada e nenhuma folha de plástico? Reforço. É isso? Bem, mais ou menos. As nuances são bem importantes então. O problema é bem fundamental para entender. Temos que colocar algo que não faça vapor de água em uma superfície de concreto que tem pH alto. Precisamos usar algo que não seja infectado com pH alto. E a revestimento de fósforo pode fazer isso. Ou temos que diminuir o pH e garantir que ele permaneça baixo. Então, colocar algo no fogo. Fácil de dizer, não necessariamente fácil de fazer. Não é que não saibamos como fazer isso, mas é que a maioria das pessoas que sabem como fazer isso não querem compartilhar informações sobre como fazer porque há muito dinheiro em saber como fazer isso. Encontrar um revestimento de epóxi compatível com pH pode ser um desafio. E se estivéssemos em um bar, eu daria alguns nomes, mas a regra não me deixa dizer nomes fabricantes aqui. Basta dizer que se eles soarem estrangeiros forem muito caros, provavelmente funcionarão. Existem também algumas tecnologias domésticas bastante tradicionais que envolvem tratamento de lajes concreto com penetrante líquido que obstruem os poros capilares e neutralizam os alcálies que então são revestidos com revestimento epóxi. O que aprendemos da maneira mais difícil é que a neutralização ácida não funciona, nem o uso de penetrante à base de silicato de cálcio. Os ácidos deixam resíduos de sal e o silicato de cálcio não reagem completamente, deixando para trás os álcools com os quais estávamos preocupados em primeiro lugar. Em uma nota positiva, os penetrantes à base de silicato de cálcio obstruem os poros capilares, ou seja, causam esclerose arterial para o concreto e reduzem as emissões de vapor. Mas devem ser limitadas as lajes de concreto que não são cobertas com acabamentos permeáveis, pois elas são muito boas para pisos de concreto expostos que permanecerão expostos. Uma tecnologia menos impressionante, mais primitiva, mas muito eficaz, é instalar um fibra de cerâmica sobre uma laje de concreto úmida. As juntas de juntos no piso de cerâmica permitem que a laje respire. Essa abordagem tem limitações. Lajes realmente destruídas com altas emissões de vapor não podem ser consertadas. Desta forma, um dos principais motivos é que a maioria dos adesivos para pisos cerâmicos são modificados. Isso significa que elementos polímeros e látex que são muito sensíveis a ambiente altamente carente. Opa! Até mesmo novas montagens têm problemas, especialmente pisos de composição vinílica. Quando esse tipo de sistema piso altamente permeáveis são instalados sobre laje de concreto, moldados sobre 10 toneladas de aço, a alta alcalinidade nas interfaces das lajes de piso pode causar descolamento do piso. A melhor estratégia é revestir a parte superior da laje de concreto com revestimento epóxi antes da instalação do piso. Como alternativa, não use decks de aço canelados. Use formas removíveis para que a laje possa secar para baixo. Obviamente, não é a solução para a construção de laje no solo. Com os sistemas de piso de concreto realmente destruídos, uma abordagem de reparo praticamente à prova de balas e não muito ruim para novas construções é o uso de membranas de folha de plástico com covinhas. Essas membranas usam equalização de pressão para lidar com a transmissão de vapor. O espaço de ar é fornecido sobre a parte superior de uma laje de concreto úmida. Esse espaço de ar é delimitado por uma câmara impermeável ao vapor. A evaporação externa não é possível e se equilibra com a laje. A pressão de vapor do vapor no espaço do ar rastreia a pressão de vapor na laje e a êxtase é alcançada. Então, como colar essa membrana de folhas com covinha na laje úmida? Use cimento. Concreto é cimento e cimento congregado. E aparentemente cimento é compatível com cimento. Quem sabia? Legal. Então, essa aqui é com a membrana como se fosse algo drenante. E ela vai ter esse espaço de ar aqui. Interessante. Aqui, ladrilhos ou outros revestimentos de piso são instalados sobre a membrana de plástico com covinha, seja como uma abordagem de reparo para lajes concretas úmidas ou em novas construções. Laje sob solo feito corretamente. A laje concreta é isolada do contato com o solo com a folha de polietileno. Observe que o polietileno se estende sob a viga de solo e para cima até o solo. Então, ela envolve aqui tudo. A tinta látex sobre a parte exposta da laje impede que a água da fase líquida seja absorvida com o concreto, mas permite que a água da fase vapor saia da laje, facilitando assim a secagem. Observe também a ruptura capilar isolando a estrutura de madeira da laje.
Então, ponto de atenção aqui, talvez virar isso para água, para na viga toda. E o outro ponto de atenção é essa pintura aqui, para impedir a água líquida ser absorvida pelo concreto e permitir o vapor sair. Então hoje, isso aqui é de 2008, né? Hoje eu acredito, hoje a gente tem vários materiais que eu acredito que não necessariamente eu vejo sendo divulgado para essa função, mas acho que a gente conseguiria aplicar e fazer isso. Pisos de madeira podem ser instalados sobre lajes úmidas revestidas com revestimento epóxi. Vamos passar o revestimento epóxi. O espaço de equalização da pressão de vapor. O espaço de área fornecido sob o topo de uma laje de concreto úmida. Este espaço de área é delimitado por uma câmara impermeável de vapor e se equilibra com a laje. A pressão de vapor no espaço de ar rastreia a pressão de vapor na laje e a êxtase é alcançada. Então aqui aquela membrana com covinhas. É interessante. Tanto para a laje de entrepiso quanto para a laje de contato com o concreto ali. Em nosso rodapé. Um bom engenheiro geotécnico vale mais que um bom cirurgião ou um bom apostador. Eles devem ser estimados e reverenciados. Tente construir qualquer coisa em qualquer lugar sem entender a sujeira sobre sua construção. Infelizmente, alguns deles não têm ideia sobre o controle de água associado à construção de laje, mas eles não conseguem se controlar e oferecer opiniões de qualquer maneira. Apenas me fale sobre a sujeira, não projete a laje para mim. O engenheiro estrutural fará o projeto da laje de concreto. Deixe de sugestão a gestão da água de montagem para o arquiteto e o construtor. Aqui, no nosso caso, essa gestão da água tem que ficar para a gente como responsáveis pela obra, pelos projetos, de planejamento de projetos. E eu diria que é difícil um arquiteto pensar de forma construtiva assim. Por isso que a gente vem ajustando a nossa empresa para isso, né? Pensando, entrando desde a fase de projeto arquitetônico para a gente, de alguma forma, começar a pensar nessa montagem e a gestão da água, principalmente. Você não está sendo pago para comentar sobre isso de qualquer maneira, porque você iria querer correr risco pelo qual não está sendo pago. Memorando para engenheiros estruturais, isso vale para você também. Apenas se atenha àquela coisa estrutural que você faz. Não fale comigo sobre barreiras de vapor, porque você simplesmente não sabe. E não me faça começar a falar sobre funcionários da construção, onde no código diz que tem que haver areia entre o plástico ou concreto. A folha de plástico também atua como uma quebra capilar. Podemos usar brito como uma quebra capilar se não houver finos nas pedras britadas. Mas as pedras não atuam como uma barreira de vapor. Portanto, é comum usar britas sem finos como uma quebra capilar. Então, gente, aqui a gente utiliza, faz uma camada de brita antes da, da lona. Então, adicionar a folha de plástico sobre as pedras em contato com o concreto como uma barreira de vapor. Ou apenas usar a folha de plástico para fazer as coisas. Ter a barreira de vapor e a quebra capilar. Então, por que não usar apenas plástico e não pedras? Bem, as pedras também podem fornecer drenagem, ou seja, uma almofada de drenagem, e facilitar o controle de gases do solo, ou seja, de ventilação de radon, criando e estendendo um campo de pressão que pode ser acoplado a uma ventilação para a atmosfera. Dependendo de onde você estiver, muitas vezes verá apenas plástico ou plástico com pedras. As lajes abaixo do solo tendem a obter abordagem em pedras e plástico. As lajes sobre os solos tendem a obter apenas o plástico. Então, aqui a gente utiliza brita e depois a lona. Mas se a gente tivesse barreiras de vapor para colocar no piso, com certeza seria muito mais interessante. Principalmente em algumas regiões do Brasil. Esse foi o nosso vídeo 5. Aprendemos então sobre alguns tipos de problema que podem ter com radier, mas teve alguns plus aqui até para laje de entrepiso. Esse eu achei bem interessante porque é prático, é algo realmente que dá para trazer para o nosso dia a dia aqui no Brasil, alguns insights aqui que ele passou e alguns cuidados que a gente pode ter, buscar mais para ter ainda, melhor ainda, construções, fazer, né, que nossas construções sejam melhor ainda utilizando esses conhecimentos aqui da ciência na construção e essa gestão de água. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, assistam as outras playlists que a gente tem aqui no canal também. Deixe seu comentário se você gostou desse assunto, se acha que está muito longe da nossa realidade, ou se, bom,
coisas que simples que a gente poderia já estar aplicando. Um abraço e até o próximo vídeo.